Bom, agora eu quero falar de um assunto muito sério, tá? Às vezes a gente acha que o que é óbvio pra gente é pros outros e não é. Muita gente faz coisas erradas porque não tem conhecimento, porque não sabe, enfim. Então, deixa eu passar umas coisas mínimas, simples, mas muito básico pra gente fazer as coisas com segurança, tá bom? A primeira coisa que você, mamãe e futura mamãe, deve saber é que a gente precisa sempre usar o álcool gel. Então, não importa que você não é fotógrafa e que você não vai fazer um trabalho profissional, mas cada vez que você tiver que pegar num celular que é sujo, pegar numa câmera fotográfica, pôr a mão no chão sem querer e depois pegar o bebê, você precisa higienizar a sua mão. Isso pode salvar uma vida, tá? É muito sério. Então, essa coisa que a gente fala de visitas, de muitas pessoas pegando o bebê, tocando nas coisas do bebê, e a gente pedir para a pessoa lavar a mão, higienizar, passar um álcool, não é besteira, tá? Isso é muito importante. Então, toda vez que você for fazer qualquer coisa que você esteja pegando em outras coisas sujas e você for pegar no seu bebezinho, passe um álcool na mão, tá bom? Aqui a gente passa o tempo todo, tá? Outra coisa importante, ó, eu tô aqui com a minha bebê, certo? Só que se eu soltar a cabecinha dela, ó, o que acontece? A cabeça do bebê, quando o bebê nasce, é mais pesada quase que o corpo, tá? Então, quando a gente estiver tentando fazer qualquer coisa com o bebê, seja enrolar no wrap, vocês viram que eu coloquei o bebezinho deitado no meu colo, coloquei um apoiozinho na nuca, tá? É importante que quando a gente vai erguer o bebê, passar o paninho, a gente esteja sempre segurando a cabecinha do bebê, tá? Tudo no bebê é muito frágil, muito delicado. Então a gente não pode descuidar um minuto sequer. Eu mostrei 4 props de segurança que vocês podem ter, que não é redondo embaixo, que ele não vai virar, que você vai conseguir colocar o bebezinho com poses seguras, certo? Mas eu não falei de uma outra coisa que é muito importante e que algumas pessoas às vezes não se dão conta. Nunca, gente, nunca coloquem o bebê em um recipiente de vidro, de barro, ou seja lá do que for que possa quebrar, tá? Mesmo que você ache que é seguro, gente, essas coisas, como cerâmica, como vidro, etc., eles sofrem com a temperatura. Às vezes tem um trincado mínimo que você não tá vendo. Tá? Então, aqui no estúdio, eu não tenho nada, absolutamente nada, que eu possa colocar o meu bebê e venha se quebrar. Isso é muito sério, certo? Eu tô aqui passando para vocês um pouco do meu conhecimento. Eu quero que vocês consigam fazer fotos lindas, maravilhosas do seu bebezinho, mas com toda a segurança. Por favor, não tente, não invente, não ponha um bebê em cima de uma mesa de vidro. Eu já vi fotos de bebê em cima de mesa de vidro, dentro de uma fruteira. Tudo que podia quebrar, tanto a mesa quanto a fruteira. Então, por favor, não façam isso, tá? E toda vez que eu for mostrar alguma pose dentro de um cestinho ou de uma caixinha, eu vou mostrar como vocês têm que fazer com a cabecinha, como tem que ficar.
e os cuidados que a pessoa que vai estar com vocês tem que tomar. Por exemplo, vocês já viram foto em que o bebezinho tá com aquela pose que é com as mãozinhas no queixo, sozinho com as mãozinhas no queixo, mas isso não é verdade. O bebê não está sozinho com a mão no queixo. A assistente está segurando as mãozinhas aqui embaixo e quando ela solta aqui embaixo, ela está segurando a cabecinha em cima e a gente faz uma fusão. Então, uma pose dessa, você largar um bebezinho sozinho numa pose dessa é perigoso porque ele vai tombar a cabecinha, pode ser que ele faça isso de uma forma brusca, tá? Então, várias poses que a gente faz e que vocês veem prontas, ela não está feita do jeito que vocês imaginam. Tem alguém segurando, tem uma manipulação. E quando não tem, a mão do assistente normalmente está assim, ó, a um palmo do bebê. Eu faço o clique e se o bebê se mexer, ela tá ali para colocar a mão e segurar, tá? Então, mais uma vez, eu já tinha dito isso, vou falar de novo. Quando vocês forem papai, mamãe, titia, titio, seja lá quem estiver ajudando a fotografar, nunca façam isso sozinhos. Um com o celular na mão, com a câmera na mão e o outro junto com o bebê, tá bom? Outra coisa muito importante é que, lembra que eu contei dos reflexos? O bebezinho tem reflexo de sucção, tem reflexo de procura. Ele tem alguns reflexos que são muito fortes. Então, nunca coloque o bebê em algum lugar que ele possa rolar, tá, gente? Isso é muito perigoso. Às vezes você põe o bebê ali e quando você menos espera ele vira. Então, fazer uma foto num sofá com o bebê sozinho e achar, mas ele tá ali, ele não vai se mexer. Ele se mexe. Ele se mexe e ele pode se mexer com força, tá bom? Então, isso são algumas coisas que eu queria falar, que eu acho que, assim, é muito importante. O bebê, quando ele tem refluxo, muitas vezes, logo nos primeiros dias, os pais percebem isso, que o bebê tem refluxo, leva no pediatra, o pediatra fala, tem refluxo. Você vai deixar o bebê levado no berço, no carrinho, enfim, vai levar a cabecinha do bebê, certo? Então, quando a gente vai fazer a foto do bebê, a gente não fala que o bebê tem que estar de barriguinha cheia para ele dormir, aquele soninho bem gostoso, bem profundo. O bebezinho mamou, o bebezinho arrotou, tá tudo tranquilo. Mas, às vezes, ele sente esse desconforto do refluxo. Então, quando a gente estiver fazendo a pose e se o bebezinho tem, a gente já deixa a cabecinha do bebê mais elevada. Evite poses que o bebê fique com a cabecinha assim para trás, porque isso vai dar aquela sensação ruim, tá? E algumas vezes a gente, quando tá iniciando as fotos, eu inicio numa sequência que eu tenho aqui, que são fotos no puff, com o bebê pelado, tá? De barriguinha para baixo, normalmente. E alguns bebês se incomodam. Então, às vezes o bebê tem refluxo, às vezes ele tem queimação no estômago, e isso daí tem certas poses que também pode causar isso. E ele fica agoniado, isso dá uma sensação realmente de agonia no bebê. Enquanto a gente não tira o bebê da pose, ele não fica tranquilo. Então, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: vocês podem tentar todas as poses que eu vou ensinar, porque são poses seguras, tá? Mas, se você colocar o seu bebê, por exemplo, de barriguinha para baixo, e você perceber que ele não quer ficar, em hipótese alguma, não insista. Porque nem aqui no estúdio eu faço isso, tá? O que eu falo para os pais? Eu vou fazer tudo o que sua bebezinha me permitir. Quem manda no ensaio são eles.
A gente não tem como fazer foto de um bebê que tá chorando, chega aqui bebê de 1 ano, a mãe quer que brinque com bolo, às vezes o bebê não quer. A gente não tem como obrigar. A gente tem que respeitar o bebê, a criança. A gente não pode obrigar nada. Então, a fotógrafa mostrou a pose, eu quero fazer, ela fez, é fácil. Mas às vezes o mais simples a gente não consegue. Às vezes a gente consegue uma pose bem difícil com o bebê e aquela simplesinha ele não quer. Ele não quer ficar naquela pose, gente. Ele não quer ficar de barriga para baixo, ou ele não quer ficar de barriga para cima, ou ele não quer ficar solto. Às vezes tem ensaios que é um ensaio inteiro no wrap. A mãe quer que use roupinhas, mas o bebê não fica. Então isso é importante, tá? É importante você respeitar o seu bebezinho, não fazer nada que possa ferir, nenhum movimento brusco com a cabeça. A gente sempre deixa a cabecinha do bebê um pouco de lado, vira, levanta, mas tudo com muito cuidado, muita delicadeza. E quando o bebê fala não, é não. A gente não insiste, tá bom? Então é isso, vamos para a próxima aula.